Inflamação intestinal. Como que eu posso testar em casa, descobrir na minha casa que eu tenho inflamação no intestino delgado ou no intestino grosso? Isso é possível, doutor Murilo? É sim, e eu vou te mostrar nesse vídeo e vou tentar fazer o vídeo mais rápido e curto possível. Existe muita discussão sobre realmente existe ou não essa inflamação no intestino, existe a impermeabilidade intestinal e na verdade, pessoal, já sendo bem pragmático, é apenas uma questão de marketing e política, porque de fato a inflamação ela é um processo fisiológico, o corpo ele inflama e ele cicatriza. Então é óbvio que algumas coisas que você faz no seu dia a dia vão inflamar o fígado, o intestino, o sistema urinário, enfim. Então é besteira achar que não existe inflamação intestinal. Até porque existem exames muito precisos, como a calprotectina fecal e as onulinas para serem medidos, que mostram essa inflamação, essa perda da integridade do intestino. Mas, além de exames macroscópicos, como a colonoscopia, até mesmo a tomo, que mostram uma perda na parede, da integridade da perda da parede do intestino. Então, saímos dessa besteira de que não existe inflamação intestinal, de que não existem esses padrões. É claro que existe. Agora, como eu posso suspeitar, Murilo, que eu estou num estágio de inflamação? Como eu posso ter certeza que está inflamado? Como eu posso ter certeza do que está me inflamando? Como é que eu descubro isso e como que eu resolvo? Vou te explicar nesse vídeo, tá bom? Se você é novo no canal, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta especialista em osteopatia e trabalho com os conceitos da medicina funcional integrativa. Sem muita enrolação, clica no botãozinho de se inscrever se você gosta de saber de dor, exercício e lesão e qualidade de vida. Aqui no meu canal eu falo sobre isso. E já dá o joinha para ajudar o canal a crescer, tá bom? Vou passar os informes iniciais, que o pessoal reclama muito, que isso leva tempo, e vamos direto ao objetivo do vídeo. Já é sabido, pessoal, que para as maiores doenças que hoje existem, isso não é novidade nem na medicina tradicional, que ainda reluta um pouquinho, mas principalmente não é novidade na medicina funcional integrativa, nessa abordagem que é chamada de medicina funcional ou medicina funcional integrativa, que o intestino delgado, o intestino grosso são os grandes vilões, são os grandes bandidos envolvidos nas doenças principais, nas doenças mais graves, né? Claro, o órgão em si não é culpado, e sim aquilo que você fez com o órgão, mas colocando aí um grande vilão, né, para a gente atacar. Obviamente, condutas não faltam, tratamentos não faltam e exames também. Muitos exames vêm saindo, só que alguns são pouco inacessíveis, alguns são pouco custosos, alguns o profissional não tem ainda aptidão para pedir, então existe um entrave. Porém, a nutrição mesmo tradicional e a nutrição funcional, principalmente, já sabe como manejar, como lidar, como entender com isso, muito antes desses exames surgirem de fato ou serem úteis, tá? Por quê? Porque diagnóstico, meus caros seguidores, sempre vai ser clínico, sempre vai ser a avaliação do profissional. Você tem que ser um bom profissional clínico, tá bom? Então, sabendo que intestino delgado e intestino grosso são os maiores causadores, inclusive de dores, tá? Inclusive de dores. Vou dar até um spoiler para vocês. Aqui embaixo tem um mini curso nosso em que eu explico as principais causas de dores que as pessoas têm. E lá dentro tem as causas, aproximadamente 12 causas. Já vou até contar para vocês. A primeira é intestino. Só que eu explico quais as dores, quais as conexões, como você saber se é a sua e qual é o tratamento. Então tá tudo lá dentro. Obviamente você vai ver a primeira aula de autoanamnese, a segunda aula vai dar mais algumas bases para você e logo a gente entra nas causas para você saber. É um curso rápido, você faz numa semaninha, sabe tudo o que você tem e se a sua dor, a dor que você sente hoje, seja no ombro, no pescoço, no quadril, na coluna, não for do intestino, lá vai ter outras causas para você descobrir a dor do intestino, a dor que você sente, tá bom? Ok? Agora, nessa aula eu vou ensinar para vocês 2 pontos e por que eles têm conexão direta com o intestino, para vocês entenderem que se esse ponto gerar um desconforto, uma dor, alguma repulsa, já indica que você tem uma inflamação intestinal. Antes que eu mostre esses pontos, pessoal, você já consegue saber algumas coisas pelos sintomas. Primeiro que a maioria dos pacientes, quando eu pergunto se a pessoa teve algum histórico de gastrite, azia, refluxo, estufamento, ela nem sabe, porque ela não se repara. Então a primeira coisa, meu caro seguidor, é você reparar como você está. Você sempre está no máximo da sua energia, sempre disposto, sempre alegre, sempre viril, ou não? De uns tempos para cá, como diz o povo, você está meio cabisbaixo. Né? Por quê? Vou dar um exemplo da paciente que eu acabei de atender aqui, de 21 anos de idade. Como diz o pai dela, eles são agricultores, né? Trabalham na lavoura, ela é mais mole para fazer exercício. O jeito dele falar que a filha é mais cansada, mais fadigada, mais indisposta. Pô, 21 anos não é normal. O que isso quer dizer? Que tem algo que está diminuindo a energia dela, está diminuindo o fluxo de nutrientes para ela. A energia num termo geral, vamos colocar assim, mas aqui em específico a energia nutricional, dos nutrientes. Entendeu? Esse é um paciente, por exemplo, que tem intolerância alimentar. Tem intolerância alimentar, que vai inflamar o intestino, no caso dela, intestino grosso. Quero que vocês conectem comigo. Olha,
Você tem problema de intestino, o seu sintoma vai começar às vezes como um cansaço, uma indisposição, uma sonolência, uma fadiga, certo? Não tem toda a energia que você acha que deveria ter para fazer atividades A, B, C e D, entendeu? Vai começar às vezes com uma alteração de pele, né? Uma vermelhidão, um prurido na pele, uma coceira, um descamamento, algum problema na pele, né? Uma erupção na pele, coisas assim. A pele manifesta muito desses desequilíbrios do intestino, né? Vai impactar no seu metabolismo, então às vezes você vai estar perdendo menos gordura, vai começar a ficar um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais inchada, o corpo fica inchado. São alguns sintomas bastante comuns. E das dores, cara, isso varia muito, sabe? Dores, o intestino principalmente, ele gera dores na região lombar baixa. Então eu já citei em outros vídeos que por relações mecânicas, faciais e principalmente via sistema nervoso autônomo, relações que a gente chama de neuropáticas ou neurológicas, você vai ter dor lombar baixa e na transição tóraco-lombar. Então, mais ou menos, na região de transição tóraco-lombar, região lombar baixa, tá? Se você não tem nenhum desses sinais e sintomas, não tem dor, né, não tem problema. Vou te ensinar aqui 2 pontos que você palpando, você vai identificar se essa origem dessa dor está ligada ao intestino ou não, tá bom? Da dor e também se é intestino ou não, ok? Então, o primeiro rastreio é ter os sintomas. Tem pessoas que têm queda de cabelo, tem pessoas que... Porque, para e pensa comigo. Se o intestino está inflamado, você não está absorvendo os nutrientes corretamente, você entende que você vai ter que comer mais do que o habitual para compensar a deficiência calórica? Isso vai fazer você engordar. Só um exemplo assim bem besta, não é o único meio para onde você engorda, óbvio que não, tem várias outras relações. Mas só estou dando um exemplo, né? Se você absorve menos vitamina, o processo de produção de energia no fígado, por exemplo, vai estar prejudicado. O ciclo de Krebs não rola sem algumas vitaminas. Se você absorver menos nutrientes, como por exemplo o magnésio, você pode desenvolver uma cãibra, ou um cansaço cerebral, ou um cansaço cardíaco. O magnésio está envolvido nisso. E em mais de 200 processos bioquímicos. Entendeu? E assim por diante. Você perdeu lá a vitamina C, seu sistema imune fica ruim, sua pele fica ruim. Porque a pele depende de vitamina C. O colágeno é feito a partir dele. Entendeu? Então, entender que perder função intestinal, em maior ou menor grau grave, como por exemplo uma doença de Crohn, uma diverticulite, né? Ou num grau muito brando, como uma inflamação leve, já é um problemão, entendeu? Por isso que hoje se sabe que o intestino é o maior causador das doenças. Outro, saber que o intestino ele é 75% do sistema imune. Então, se o intestino é o sistema imune, tudo que deprime o sistema imune abre portas para doenças. Então, você pode ter doenças autoimunes, Hashimoto, tireoidite, né, de Hashimoto, esclerose, espondilite, qualquer doença autoimune, lúpus, me veio aqui a cabeça também. Você pode ter porque você deprimiu o sistema imune, não interessa o porquê, né? Você deprimiu o sistema imune, você inflamou o seu intestino. Aí cabe você entender o que é que inflama o seu intestino. Eu já citei isso em outros vídeos. Não é nesse vídeo que eu vou ficar falando de alimento, de comida, de nada. Não é isso. Aqui eu estou te explicar como você sabe se o intestino seu está inflamado. Ponto. É você sacar essas questões. Como é que é o seu cocô, o aspecto do seu cocô, quantas vezes você vai fazer cocô? Tem cliente que chega para mim e fala, doutor, eu faço 2, 3 vezes por dia. Eu falo, não, peraí. Seu intestino está irritado, ele está eliminando coisa boa fora. Não, doutor, eu faço cocô a cada 2, 3 dias. Opa, pior ainda. Você tem uma severa desbiose, um severo problema na microbiota intestinal, não está conseguindo absorver os nutrientes, também é ruim. Então você buscar entender que existe uma origem para as doenças, geralmente ela é intestino, geralmente associada a esses fatores, principalmente sistema imune, tá? Ok? Dores comuns são na lombar, mas como eu falei, você pode ter dor no corpo inteiro, porque o cansaço, a fadiga, a cicatrização vai estar prejudicada. Então as tuas dores podem expandir para o corpo inteiro. Não existe uma conexão, existem várias, dá para citar. Murilo, me conta como que eu posso ter dor no pé por um problema de intestino. Eu faço a conexão para você, posso fazer bioquimicamente, posso fazer fisicamente, como você preferir. Mas não muda nada, a causa continua sendo intestino, entendeu? Cabe você saber se o seu intestino está inflamado ou não. Vamos então para os testes? Vamos citar para vocês os testes? Eu sei que demora um pouco, pessoal, mas queria alinhar isso com vocês. Se você chegou na altura desse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo. Eu vou ensinar agora quais são 2 pontos que, palpando, você descobre que é seu intestino. Vamos começar primeiro, pessoal, com o intestino grosso. E primeiro eu vou mostrar para vocês aqui no quadro. Aqui é um mero esquema, obviamente, isso aqui é um desenho, né? Então a gente tem o intestino delgado e existe uma conexão entre o intestino delgado e o intestino grosso. A gente chama de válvula iliocecal, porque essa região aqui é o seco e aqui é o intestino. Então é uma conexão. Aqui tem uma válvulazinha, um esfíncter, chamado válvula iliocecal. Vou mostrar para vocês agora no meu abdômen como que vocês localizam a válvula iliocecal. Claro, eu não vou tirar aqui a roupa, pessoal, porque senão vai ficar um pouco ruim aí para o YouTube. Vocês sabem que você pode ter problema pro meu lado, né? Mas vou mostrar por referências. Então aqui é meu umbigo. Aqui assim, ó, pessoal, no osso do quadril, vou um pouquinho para trás, ó. Aqui assim no osso do quadril tem um ossinho que é mais saltado, percebe? Isso aqui a gente chama de espinha ilíaca anterosuperior. E o umbigo? Essa diagonal, tá bom? Então, ó, essa diagonal.
Essa diagonal você vai dividir ela em 3 etapas, 3 quadrantes. 1, 2, 3, ok? 3 quadrantes. A válvula ileocecal, na maioria das pessoas, ela não fica nem no primeiro nem no terceiro. Ela fica no segundo quadrante. No segundo quadrante. Só que não bem no meio, um pouquinho mais no terço final, mais distal, mais perto do osso do quadril. Então vou imaginar aqui, ó. 3 dedos aqui, 3 dedos aqui. Mais ou menos aqui é a minha válvula ileocecal. Aqui eu vou palpar, eu tenho que sentir um ponto. Olha como eu estou palpando com 3 dedos, pessoal. O ideal é fazer deitado, fazer relaxado. O ideal é que outra pessoa palpe você. Mas nessa região aqui, se eu não fiz nenhum exercício nem nada, meu abdômen não está doído de exercício, quando eu tocar, eu não posso sentir dor. Senti. Nossa, tá doído. Tá bem doído. Só um pouquinho tá fazendo. Tá inflamado. Ok? Esse é o primeiro ponto, válvula ileocecal. Agora vamos para outro ponto, pessoal, que é ligado ao sistema linfático do intestino delgado. Não vai estar nesse vídeo, então não vou mostrar. Não vai nesse quadro, melhor dizendo. Esse ponto você localiza pelo umbigo também. Então a gente tem um umbigo. Só que aqui é mais perto, ó. Nesse caso, você vai 2 dedos para a esquerda e 2 dedos para cima do umbigo. Esse ponto aqui. Então é mais ou menos, gente, ó, o umbigo está aqui, ó, mais ou menos uns 2 dedos, 3 dedos na diagonal para cá. Na diagonal, é para cima, no sentido do ombro esquerdo. Entendeu? Então, você vai 2 para cá e 2 para cima. Aquela diagonal que se cruzou é ali. Então, ó, aqui está o meu umbigo, é mais ou menos aqui. 2 dedos é suficiente para você palpar aqui. Aqui é do intestino delgado, aqui é do intestino grosso, aqui é do intestino delgado. Palpou. Murilo, não sinto nada não. Tá até bem tranquilo, eu palpo, não sinto nada não. Olha a profundidade da palpação, gente. A barriga tá relaxada, tá? A barriga tá relaxada. Ok? Ó, de novo. Putz, Murilo, aqui eu senti dor, aqui eu não senti. Então, você vai conseguir saber se esse primeiro aqui, embaixo, válvula ileocecal, tiver positivo, é mais provável que você esteja diante de um problema de intestino grosso. Se o outro, na região mais próxima do umbigo, tiver positivo, é sinal que você está mais diante de um problema de intestino delgado. Aqui no consultório, pessoal, além de identificar que intestino que é, e com outros testes, não só esses, os exames de sangue, exames do histórico do paciente, testes clínicos, outros testes, além disso, a gente também complementa mudando a alimentação do cliente, porque obviamente não basta só saber o que é que está inflamado, precisa saber como conduzir, então muda a alimentação do cliente, eu já expliquei isso em outros vídeos. E usamos nutracêuticos, vitaminas específicas para curar esse problema. No caso, para o intestino grosso, eu uso o Inflame Nose Care, vai ter o link aqui embaixo, e para o intestino delgado, o Intestinal Relief. São astronomicamente diferentes, porém o uso é muito parecido. O uso você toma 2 cápsulas de manhã, que é o Inflame Nose Care, e o intestinal você toma 2 cápsulas à noite. Eles são produtos generalistas, finalizados, de consumo direto, não precisa de prescrição profissional, tá? Não tem contraindicação. E eles são responsáveis por desinflamar especificamente esses 2 órgãos. Não sei se você tem uma intolerância alimentar, se tem uma parasitose, se tem uma desbiose, eu não sei nada sobre você. Eu estou te dando uma dica prática de tratamento, ok? Dica prática que eu uso no meu consultório. Os links estão aqui embaixo. Não quero que você compre produto nenhum, meu querido. Eu quero que você entenda uma coisa. Para você desinflamar o intestino grosso, você vai precisar de ácidos graxos, gorduras boas. Tem no Inflame Nose Care. Para você desinflamar, não só isso, obviamente, né, pessoal, o produto tem mais coisa, mas só estou explicando, né? Para você desinflamar o intestino delgado, você precisa de aminoácidos. Tem dentro do Intestinal Relief, porém tem em outros compostos. Então entender que existem soluções variadas para curar esses 2 lados. Não daria para eu dar uma aula de intestino aqui nessa vídeo de 15 minutos. Eu queria que vocês soubessem apalpar esses 2 pontos. Se doer o ponto, é provável que tenha inflamado. Se você tem alguns dos sintomas que eu falei, é provável ter inflamado. Aí agora você filtra. Poxa, Murilo, o meu doeu mais o ponto do intestino delgado e eu tenho os sintomas. Toma o Intestinal Relief, 40 dias mais ou menos, 60 dias no máximo, que é o que ele dura, seu intestino vai estar desinflamado. Refaz o teste. Mesma coisa, doeu o ponto do intestino grosso. Mudei minha alimentação, conversei com o Nutri, mudei minha alimentação. Estou dando um exemplo bem pontual. Tomei o Inflame Nose Care, passou 40 dias, 50 dias, 60 dias. Palpa de novo e vê se está dolorido. E as dores que aquilo refletiram se melhorou. Melhorou queda de cabelo, melhorou indisposição, melhorou sonolência, melhorou dor lombar, melhorou tudo aquilo que eu falei. Entendeu? Nunca vai ser uma solução só suplementar. Ela é alimentar. Suplemento é um recurso para adicionar na alimentação. Não é para você viver de suplementação, tá? O suplemento te ajuda a sair do buraco. Quem te mantém fora do buraco é dieta, ok? É simples assim. Espero que vocês tenham entendido, apalpar os 2 pontos, entender os sinais e sintomas e usar a conduta certa. Se você ainda ficou com dúvida, escreve nos comentários aqui. As dúvidas que são inteligentes eu respondo, as que são inúteis eu apago,
tá? Aquelas que são críticas eu apago. Já saiba disso, nem perca seu tempo em criticar porque eu apago, né? E se você tem mais dúvidas, manda no Instagram, manda na caixinha do Instagram, me segue no Instagram que eu vou te ajudar, tá bom? Lá eu posso te dar algum norte, tá bom? Se ainda assim você quiser ter um contato mais íntimo e poder resolver um problema, marca uma consulta comigo, pode ser online. Online a gente consegue saber se é intestino delgado, se é intestino grosso, a gente consegue saber se é outro órgão, fígado, vesícula, baço, tanto faz. Qualquer problema que você tem, presencial ou online é igual, o diagnóstico. O tratamento vai depender do seu problema. Se o problema for nutricional como esse que eu acabei de citar, dá para tratar perfeitamente bem à distância. Espero que vocês tenham entendido o básico, gostado do conteúdo. Não esquece de curtir e compartilhar. Um grande abraço e até o vídeo da semana que vem.